Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Estou maravilhada com essa igreja, uma igreja bem avivada. A irmã aqui do louvor, né, Ministério de Louvor, bem avivado. Estou muito feliz de poder estar aqui com os amados irmãos, cultuando o Senhor nessa noite, né? Eu me chamo Marcilene, sou pastora. Nós pastoreamos uma nação da Monte Carmelo, fazemos parte da IDPB Monte Carmelo, que eu creio que alguns de vocês conhecem, ou todos vocês conhecem, né? E nós pastoreamos ali no Riacho Doce, com uma nação, Jeová Jireh. E hoje a nossa pastora Neide, ela está lá, e nós viemos aqui, o pastor veio trazer a palavra do Senhor nessa noite, para essa amada igreja, e eu vim acompanhá-lo. Então é um motivo de alegria estar aqui com os amados irmãos, amém? Que Deus possa abençoar, usar o meu esposo grandemente, para nos abençoar nessa noite. E é uma honra estar aqui com vocês, irmãos. Obrigada. Graças a Deus, irmãos. Como a pastora me apresentou, né? Sou o pastor Francisco. Quero assim parabenizar a igreja, muito avivada. A irmã canta um louvor muito poderoso, né? E eu tenho certeza que você foi tocado. Exatamente. Quando eu entrei aqui, eu pude lembrar das nossas vigílias lá no Arpan, né? Aonde nós também cantávamos muito esses hinos de fogo. E para nós é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, trazendo a palavra do Senhor, e ver que a igreja realmente tem crescido, tem avançado, e vocês estão de parabéns. E a palavra que eu trago nessa noite, exatamente falando de unidade e crescimento. Se nós queremos crescer, nós precisamos estar em unidade. Diga unidade. Diga unidade. Agora, quando eu falo de unidade, eu não estou apenas falando na questão de você estar em um restaurante ou estar numa mesa cheia de comida, juntamente com os irmãos. Claro que isso também representa unidade, mas eu estou falando em uma unidade com o propósito de um crescimento do reino de Deus. Você sabia que você tem um chamado? Vocês estão me ouvindo aí? Quem quer dinheiro, levanta a mão. Então vocês não estão me ouvindo. Lá só a irmã lá atrás, então está me ouvindo aí. Deus tem um chamado para você, mas você tem que viver dentro de um propósito de unidade. É por isso que a IDPB ela está crescendo, as igrejas estão crescendo, porque nós estamos, obrigado meu irmão, já ganhou seu galardão, viu? Porque nós estamos vivendo em um propósito de unidade, é o tema do nosso ano, né? Unidade. E eu quero trazer nessa noite, abra sua Bíblia se você puder, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Nós fazemos parte da IDPB Monte Carmelo, ali pastor Raimundo Alves é o nosso pastor, pastora Denise é a nossa pastora, já estamos há 22 anos nesse ministério. Nós aceitamos Jesus no Ministério Monte Carmelo, e hoje nós estamos com uma nação, chamamos de nação, Jeová Jireh, lá no Riacho Doce, e Deus assim tem feito grandes coisas naquele lugar, assim também como tem feito aqui nesse lugar, amém? Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, diga cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora mais um pouquinho adiante, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz assim, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Feche seus olhos sentado mesmo, vamos orar ao Senhor.
Pai, nessa noite nós te louvamos, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa igreja maravilhosa, obrigado pela vida do pastor Júnior, pastora Lígia, toda a sua liderança, a sua igreja. Meu Deus, que tu possa nessa noite despertar, meu Deus, no coração de cada irmão, de cada pessoa, desde a menor criança ao mais ancião que está aqui nesse lugar. Desperta no seu coração para o avanço, para o crescimento da tua obra, meu Deus, em se tornar apaixonado para fazer a tua obra, para abrir mais uma célula, para abrir mais uma congregação. Meu Deus, eu sei que aqui nessa noite o Senhor está separando casais, jovens, meu Deus, para um grande ministério. Meu Deus, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite, repreenda todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno. Meu Deus, que nessa noite cada um de nós venhamos compreender aquilo que tu tens para nós, em o nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Tu és o pastor dessa igreja, tu és o Senhor desta igreja. Eu me coloco diante de ti nessa noite, que cada palavra, meu Deus, que saia dos meus lábios, venha no trono da tua glória, para edificar a tua igreja, para restaurar, meu Deus, aqueles que estão precisando de restauração, no nome de Jesus. Dê um aplauso para ele nessa noite, querido. Graças a Deus, irmãos, eu quero trazer nessa noite, como tema para nós meditarmos, missão e unidade resulta em expansão e crescimento. Você me entendeu? Para nós crescermos como igreja, eu estou falando aqui de expansão. Para nós crescermos como igreja do Senhor, nós precisamos entender que a igreja, ela tem uma missão, e através dessa missão, precisamos estar em unidade. Diga unidade. Quando nós juntamos esses dois fatores, quando nós juntamos esses dois pontos fundamentais, isso quer dizer que nós iremos expandir e iremos crescer. Quantos de vocês gostariam de crescer? Levante sua mão. Na altura, alguns já não conseguem mais, né? Mas eu estou falando de um crescimento, de abrir novas obras. Quem são aqueles que são apaixonados para abrir mais uma célula? Quem são aqueles que são apaixonados de dizer assim: eu quero ir para a obra de Deus, abrir uma congregação? Então está ligado. Se prepare aí, pastora Lígia, para a senhora mandar alguns missionários, mas o pastor, para o campo missionário. Porque quando nós estamos em unidade, nós temos a mesma visão, o mesmo foco, e quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele cita uma lista de seus cooperadores, e ele começa a falar dessa lista, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 3, ele diz: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Isso quer dizer que esses dois homens, aliás, que esse casal, eles eram cooperadores do reino de Deus. E aí, quando você vai lá para Filemon, você observa no capítulo 1, no versículo 24, você observa que Paulo também falando, ele diz: saúdam Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha aqui para você entender o quanto cooperadores, o quantos ministros, quantos líderes, quantos pastores Paulo levanta como cooperador, com um propósito, com unidade, com uma missão. E qual é a missão, pastor? Ganhar as pessoas
para o reino de Deus. Esse deve ser a nossa maior missão aqui nessa terra. Eu e você, nós temos uma missão para saquear o inferno e povoar o reino de Deus, através das células, através do discipulado, através de abrir novas obras para o reino de Deus. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, nós como líderes, muitas das vezes nós estamos acomodados, né? Vocês estão com uma igreja aqui abençoada, bastante pessoas para glorificar o nome do Senhor, mas Deus, Ele quer expandir. Deus, Ele não só quer que você fique aqui dentro, mas Ele quer que você venha expandir dentro da unidade e dentro de uma missão. Agora, não estou falando aqui que você deve sair de qualquer jeito. Dá para entender aí o que eu estou falando? Então, os cooperadores, eles eram remadores de navios. Para você entender aqui, vou usar algumas coisas para você entender. E Paulo aqui, ele usa a expressão, pensando nas galeras de homens, na galeria de homens, tá? Que ficavam no porão dos navios. Quantos aqui de vocês assistiram aquele filme Titanic? Levanta a mão, não tenha vergonha não, que eu assisti também. Escute, o filme Titanic, eu vou falar só da parte ali do acidente, do naufrágio, mas quando se trata aqui de cooperadores, e Paulo falando aqui do porão dos navios, falando dos remadores, que eles tinham um destino, e eles tinham que remar para chegar em um local, e essas pessoas, elas são características de um remador. Você observa, voltando aqui para o filme Titanic, você observa que quando aquele navio, ele toca naquele iceberg, e que ele é furado, o que aparece primeiro? Os remadores. Aonde, pastor? Lá embaixo do porão. Concorda comigo? Aquelas pessoas que estavam trabalhando, aquelas pessoas que estavam lá, e na hora lá em cima, lá o comandante dizia, pede para abaixar a velocidade, pede para abaixar a velocidade, para diminuir a velocidade. E o que acontece? Aquelas pessoas começaram ali a trabalhar, aqueles eram os remadores, eles trabalhavam 24 horas, para quê, pastor? Para que aquele navio, ele chegasse a um destino. A igreja também precisa de remadores, que se levante para levar o ID, para levar a palavra da salvação, a palavra de libertação, a palavra que restaure. Deus está levantando pessoas para remar, para buscar os perdidos. No barco da igreja, na igreja expansiva, na igreja missionária, a IDPB é uma igreja missionária. Você sabe por que eu e você, nós somos ganhos para Jesus? Porque os nossos pastores, os nossos patriarcas, eles enviaram um missionário, eles foram enviados, chegando aqui eles enviaram outras pessoas, e o evangelho chegou até nós. Então uma igreja expansiva, uma igreja missionária, entendeu? Nós precisamos entender que nós precisamos ser remadores. A igreja do Senhor, ela não é a capitã, nós não somos os capitães. Por quê, pastor? Nós somos remadores, e o capitão é Jesus. Ele é o nosso comandante, Jesus Cristo, Ele é o nosso comandante, e nós temos que ser os remadores. Se vocês entenderem essa mensagem, no próximo domingo, vocês podem ter até o dobro de pessoas aqui. Estou dando uma palavra profética aqui nessa noite. Mas o que acontece, pastor? Não somos hóspedes. Nós não somos hóspedes ou simplesmente viajante. Algumas pessoas, elas estão na igreja e elas pensam que elas são hóspedes da igreja.
ou simplesmente que elas estão viajando. É claro que nós não somos daqui, o nosso lugar é o céu, nós estamos de passagem. Mas você, enquanto está nessa terra, está nessa igreja, você não é simplesmente um viajante, você não é apenas um hóspede, você é um remador, destinado a cumprir o chamado de Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você não é hóspede. Diga: você não é viajante. O que acontece com o viajante? Quem já andou de barco aqui? Você chega lá, ata a rede, né? E aí você deita lá e vai embora, até chegar no destino. O que você faz? Nada. A não ser você se levantar e comer na hora que vai comer, ou então se levantar e ir lá em cima, no segundo piso, olhar a paisagem, depois volta para a cama. No reino de Deus, nós temos que entender que nós não somos viajantes e não somos hóspedes, mas nós somos remadores destinados a cumprir um chamado de Deus. E você tem um chamado. Jovem, adolescente, irmão, você tem um chamado. Casal, você tem um chamado. Então qual é a nossa missão, pastor? A nossa missão é remar, é levar o barco da igreja em unidade, adiante, até onde, pastor? Até os confins da terra. E olha o que o livro de Atos nos diz. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Diga poder. Diga poder. Você está cheio de poder. E o que você está fazendo com esse poder? Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o propósito do chamado de Deus para os remadores. Cadê os remadores aí? Levanta a mão. Dê um aplauso para Jesus. Aleluia. E quando nós falamos de remadores, a IDPB, ela tem um projeto de expansão, um projeto missionário, a nível estadual, a nível nacional, até mesmo a nível local da sua igreja. Nós temos esse projeto de crescer, de avançar, de em cada bairro, em cada cidade, colocar uma IDPB com um missionário, com um pastor, para o crescimento da obra de Deus. E a pergunta que eu faço aqui nessa noite aqui é: você já se dispôs a estar nessa unidade? Você já se dispôs a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Você já se colocou para dizer: Senhor, eu estou nessa unidade com os meus pastores, eu estou nessa unidade com os meus líderes, eu quero trabalhar nesse projeto, eu quero trabalhar nesta obra, na obra missionária, para o crescimento do reino de Deus, eu quero ganhar mais um, Senhor. Alguém assistiu aquele filme, Até o Último Homem? Não se preocupe não, que minha vida não é assistir filme não, tá, irmãos? Eu trabalho demais. Só que eu gosto de usar alguns exemplos nas minhas mensagens, para a pessoa entender o propósito de Deus. Aquele homem, ele era um homem que estava em unidade, ele estava dentro de um propósito, ele não precisou de armas. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados, são demônios. E aquele homem, ele foi para aquela guerra, e quando iniciou a guerra, e chega no final, aquele homem começa a dizer, aí ele entra em ação salvando vidas, e ele começa a dizer: Senhor, mais um. E ele ia lá e buscava um todo espedaçado, todo cortado, às vezes trazia um pela metade. Senhor, mais um.
Senhor, eu quero mais um. Senhor, eu quero mais um. Chega um momento que ele arrisca a sua vida. Alguém atira, um japonês, um chinês, atira e a bala pega no capacete dele. Mas ele está ali para arriscar a sua vida. E ele diz: Senhor, eu quero ganhar mais um, eu quero salvar mais um. Esse é o projeto da igreja, salvar mais um. Esse é o projeto da igreja, salvar mais um. Esse é o projeto do reino de Deus, salvar mais um. Deus quer que você salve mais um. Deus quer que você entre nesse projeto de ganhar mais um, de restaurar mais um, inclusive a sua família. Talvez você está na sua família, você conhece, você sabe que tem um irmão, sabe que tem um primo, sabe que tem um vizinho e precisa de salvação. E muitas das vezes estamos na igreja somente como viajante. Talvez nós estamos na igreja somente como pessoas que estamos passeando. Mas Deus te chama nessa noite para você fazer parte desse exército e salvar mais um. Sim ou não? Cadê os remadores? Diga amém. Então a IGPB é uma igreja missionária, e nós precisamos levantar remadores para o crescimento do projeto de Deus. E aqui eu quero falar 3 coisas. Eu vou começar a pregar agora. A pastora me deu até meia-noite para pregar, então a gente vai pregar até meia-noite. Ela disse que hoje não tem pizzaria, não tem lanchonete, todo mundo aqui está de jejum. Então quero falar de 3 pontos importantes para que você entenda para o crescimento da obra de Deus. Primeiro, está no capítulo 1 de 3 João, capítulo 1, versículo 8. Quando a palavra de Deus diz assim: portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. A verdade aqui é a palavra de Deus. E aqui a palavra cooperador, para você entender, no grego ela significa sunergos, que tem um sentido de sinergia, que significa agir. Diga agir, diga agir, diga trabalhar, mover-se, diga agir. Você tem que agir. A igreja precisa agir. Precisamos nos levantar como os cooperadores, como remadores, para agir no meio dos jovens. Quantos jovens estão perdendo sua vida? Quantos jovens estão perdendo a sua mocidade, se estragando no meio das drogas, se estragando no meio dos vícios? Quantos casais têm sido desfacelados? E muitas das vezes nós, como igreja do Senhor, não nos levantamos como cooperadores. João estava dizendo que nós precisamos colher, e nós temos que entender que nós devemos ser cooperador da verdade. A palavra é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só quem pode libertar é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela só pode libertar se você for lá, se você assumir o compromisso de ir lá discipular. Se você não está discipulando hoje, Deus vai colocar uma chama nessa noite no teu coração. Se você estagnou, pastor, eu estagnei por algum problema, por alguma dificuldade, hoje Deus vai te levantar. Hoje Deus vai te balançar. E se você está aqui nessa noite pela primeira vez, é um convidado, ainda não tem Jesus, pode ter certeza que hoje é o dia que Jesus vai te levantar, te salvar, vai te curar, restaurar teu casamento, restaurar a tua vida, e vai fazer de você um cooperador do reino de Deus. Dê um aplauso para o Senhor nessa noite. E o que nós podemos aprender, pastor? É que no processo de remar, de levar o barco adiante, a primeira lição que nós temos que aprender como remadores é sobre sincronia. Você está sincronizado.
que tem o mesmo sentido de colaboradores. A expressão da origem do termo sinergia, ela indica uma organização, ela indica um apoio, uma aproximação. Os remadores, eles tinham que saber a hora certa, eles tinham que saber qual era o ritmo desse barco. Ei, você precisa saber qual é o trilho da igreja, qual é o trilho que o seu pastor tem na sua igreja. Lá na igreja nós temos um trilho, e todas as pessoas que chegam lá, ela vê o trilho da igreja. Ela sabe aonde ela chega, onde ela começa e aonde ela vai finalizar. E eu tenho certeza que aqui também você sabe o trilho da igreja, você sabe onde o seu pastor está começando e aonde ele quer chegar, você sabe disso. Isso fala de sincronia. Por quê, pastor? Porque a expansão do reino de Deus na terra também depende da unidade da igreja, do corpo de Cristo, e nós precisamos, como igreja, trabalhar em unidade para que o reino de Deus, ele cresça. E quando nós trabalhamos em unidade, o reino de Deus vai crescer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? Escute, meu amado irmão, existem alguns projetos, alguns planos, que o avanço e o crescimento para essa igreja, para esse projeto, tem que estar dentro de uma unidade. Não adianta o pastor Júnior, pastora Lígia, chegar com a liderança e dizer assim: irmãos, o nosso primeiro projeto aqui é discipulado, nós temos que discipular. E ele fala sobre o discipulado, ele ministra sobre o discipulado, ele fala que temos que abrir célula, ele fala que temos que avançar no reino, e aquele líder, ele não avança, ele não discipula, ele faz de conta que não ouve, ele ouve, mas ele não assume a responsabilidade, ele não está inserido, ele não está colaborando, ele não está em sincronia. Eu pergunto para você, quando é que aquele líder vai crescer? Mas se ele disser: meu pastor, nós estamos juntos, meu pastor, eu estou com o Senhor, pode contar comigo, e eu começo a discipular, eu começo a evangelizar, eu abro a minha célula, depois eu chego e digo: meu pastor, eu quero abrir uma congregação, eu quero abrir uma obra missionária, eu senti um chamado de Deus. Teu pastor vai dizer: vamos orar, meu irmão, porque é isso que Deus quer de nós. O que acontece? Você está sincronizado, você está falando a mesma língua. Mas quando o pastor começa a falar uma língua e alguém começa a falar outra, isto não é unidade. Eu não estou dizendo aqui que você não pode discordar, mas discordando, trazendo uma outra opinião, trazendo um outro processo, para que avance também no reino de Deus, isso é louvável. Escute, não precisa você abrir a Bíblia, mas se você quiser notar aí, você pode notar. Mas uma coisa que me chama a atenção, e ainda que aquele grupo de pessoas estava fazendo o que era errado, e Deus não se agradou da atitude daquele povo, mas uma coisa chamou a atenção de Deus, foi a unidade daquele povo. Está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Olha o que o texto diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um. Eles estavam fazendo coisa errada? Sim, eles estavam desobedecendo uma palavra que Deus tinha dado, um comando que Deus tinha dado, porque o comando de Deus era crescer, multiplicar, mas ele estava aqui construindo prédios para ficar naquela cidade. Só que o que chamou a atenção de Deus foi que aquele povo, ele era um em unidade. O texto diz que todos falavam a mesma língua. Você tem falado a mesma língua com esses pastores? Você está no mesmo propósito do que esses pastores, com seus pastores?
Que mais, pastor? Aí ele diz: o que eles começam a fazer agora, não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Presta atenção agora. Presta atenção aqui, como os irmãos assembleanos. Presta atenção no mistério. O que Deus estava querendo dizer era que se eles estavam em unidade, aquela unidade que eles estavam vivendo, não haveria limite para aquilo que ele quisesse realizar. Escute, se essa igreja estiver em unidade, pastor, liderança, liderança, pastor, igreja, se essa igreja tiver unidade, não haverá limite para vocês crescerem nesse lugar. Quantos podem aplaudir o Senhor? Por quê? Porque a unidade ela gera força. Ela gera força. Então, se você está em unidade, não haverá limites. O pastor chega com um projeto, o líder da célula chega com um projeto, está todo mundo em unidade, vamos para cima, daqui a pouco o projeto está feito. Por quê, pastor? Porque não houve limite. Você já viu algum obstáculo para as formigas? Não tem obstáculo, porque elas trabalham em sincronia. E quando elas trabalham em sincronia, o que acontece? Elas formam um reino. Por isso que a Bíblia diz que o preguiçoso vai ter com a formiga. Escute, eu estou falando de unidade, eu estou falando de crescimento, eu estou falando de expansão. O meu alvo aqui nessa noite é declarar uma palavra profética de crescimento para esta igreja, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, levantar homens, mulheres, casais, para fazer o ID do Senhor. Aleluia. Então seja uma igreja de visão. Tenha visão. Diga visão. Diga visão. Tenha visão para o reino de Deus. Entendeu? Na obra missionária, nós precisamos aprender a remar como líderes, entendeu? A estar dentro da visão. Não fique fora da visão. Deus tem uma visão para esta igreja. Ele entregou para os pastores de vocês, para avançar, para crescer. Nós não podemos pensar que vamos conseguir chegar ao destino sozinho. Existe uma frase que diz que alguém que anda sozinho, ele chega mais rápido, mas aqueles que andam de dois e de dupla, eles demoram a chegar, mas eles chegam. Aquele que anda sozinho, se ele encontrar uma dificuldade, ele pode parar no meio da viagem. Mas se ele está em dois, se ele está em unidade, um tem uma dificuldade, outro coloca o seu ombro e carrega ele até chegar no propósito. Isso fala de unidade. Você não vai conseguir nada sozinho, mas se você estiver em unidade, se você estiver no propósito, você vai conseguir, porque a unidade ela te leva ao crescimento. A unidade não tem barreira que você não possa conquistar. Você vence. Por quê, pastor? Porque você está em unidade. E o segundo ponto que eu quero falar nessa noite está em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Paulo diz: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros meus cooperadores, cujo nome está no livro da vida. A segunda lição que nós aprendemos aqui, como os remadores, é sobre a força. Diga força. Diga força. É força. Escute, os homens escolhidos para remar em um navio não eram homens frágeis. Os homens escolhidos para remar eram homens fortes. Cadê os homens aí? Dá um glória a Deus. É você que Deus está contando, um homem forte.
aqui está cheio de homens fortes. Não é porque está na academia, não. Homens fortes do poder de Deus. Quando eu estou falando de homem, eu estou falando de mulher também. Deus, Ele está precisando, não é que Ele precisa, mas Ele escolhe homens fortes, porque para remar, para seguir remando, para levar o barco do reino de Deus, é preciso ser forte. Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Deus falou 3 vezes ou 4 vezes, se eu não estou enganado, para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Para que, pastor, ser forte? Josué tinha uma missão, ele estava assumindo um propósito, ele estava assumindo um comando, ele estava assumindo um ministério, ele estava assumindo uma grande célula. E Deus sabia que ele iria encontrar barreiras e ele poderia desistir. Quantos de vocês conhecem alguém que já desistiu? Desistiu da caminhada cristã, desistiu da célula, desistiu do discipulado, desistiu do chamado. Davi disse assim: escute, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Homem forte. Davi chega diante do Golias e diz: quem é você para confrontar o exército do Deus vivo? Homem forte, homem corajoso. Ele era um menino, 16 anos, mas ele sabia quem ele era em Deus. Deus está chamando homens fortes. Diga: eu sou forte. Não, diga com mais força. Diga: eu sou forte. Eles também sabiam que não eram capazes de levar o barco sozinho. A obra é de Deus. A sua força, ela vinha da unidade e da sincronia entre eles. Um líder, ele chega com o irmão, ou aquele irmão chega com o líder. Ele sabe que aquele líder está numa guerra, está numa dificuldade, mas ele chega lá e dá uma palavra. O que acontece? Ele está em sincronia. Por quê, pastor? Porque a unidade, ela gera centralização de força na vida da igreja, para alcançar o objetivo e propósito. Diga assim comigo. Diga: a unidade, ela gera força na vida da igreja. Unidade. O que a Bíblia diz? É melhor serem 2 do que serem um. Amém, irmãos? Então Paulo, ele começa aqui nesse texto a chamar os seus cooperadores para apoiar no trabalho da expansão missionária, para os seus amigos apoiarem um outro no serviço, no reino de Deus. Irmãos, no reino de Deus não há lugar, sabe, irmãos, no reino de Deus não há lugar para contendas. Não, agora eu sou o 12 do pastor. Já viu isso? Isso gerou muitas contendas. Não, agora eu sou o co-pastor, Não, você é um cooperador. Você é um líder. Você é alguém que está fazendo o reino de Deus na unidade. E qual é a recompensa, pastor? Tem alguma recompensa para os remadores de Deus? Sim. A recompensa espiritual. Deus te eleva, Deus te restaura, Deus te usa. E nós precisamos colocar a nossa força no remo, para remar e não retroceder. Diga assim para o seu irmão, diga: vamos remar, meu irmão. Diga aí para ele: vamos remar, meu irmão. Diga: não, vamos botar força nesse remo. Quem já remou aqui literalmente lá no rio aqui? Eu já remei.
Pastora, está cheio de remador aqui. Agora você precisa ser remador do reino de Deus, para ir buscar as vidas. Amém, irmãos? Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 12. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. E desde esses dias, de João Batista até agora, não se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E eu finalizo aqui essa segunda parte dizendo para você: não seja fraco. Diga para o seu irmão aí, não seja fraco. O que eu tenho que fazer, pastor? Se esforce mais um pouco, participe da obra de Deus, da expansão missionária, se esforce, seja um cooperador, seja um discipulador, seja um líder de célula, na expansão da obra da sua igreja, desse distrito. Mobilize, comece a buscar ajuda, comece a trazer pessoas e ajudar os teus pastores no crescimento da obra. Diga crescimento. Diga crescimento. Se esforce. Dê o seu melhor a partir de hoje. Nós costumamos a dizer para a liderança: não tenha pena de você. Não tenha pena de você. Se esforce. Traga mais um. Vamos abrir igreja. Vamos abrir célula. Vamos expandir. Vamos avançar. Vamos crescer. Não seja fraco. Se esforce. Faça o melhor para Deus. Porque Deus escolheu você para ser forte. Paulo disse que quando ele estava fraco, aí era que ele estava forte. E você é forte. Não é, meu irmão? Diga assim comigo: eu sou forte em Cristo Jesus. E para finalizar, eu quero falar do terceiro passo. Está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores de vosso gozo, pois pela fé estáis firmado. O que é isso, pastor? Mediante as lutas que você passa, mediante as dificuldades que você passa, você ainda continua de pé. Dá um glória a Deus. As lutas que você passa, as dificuldades, Deus ainda te coloca de pé. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que o aprendizado aqui é sobre submissão. Precisamos ter submissão. A palavra aqui significa éptes, que são especificamente os remadores dos últimos porão do navio. Obediência. Pessoas que estão submissas a um comando, a uma obediência para o ide do Senhor, para o crescimento da obra de Deus. Os remadores precisavam ser submissos aos seus senhores. Eles precisavam ser submissos aos comandos. Os remadores, eles eram escravos. Eles eram pessoas condenadas. Eram pessoas escravas. Pessoas anônimas. Elas poderiam morrer, ninguém estava nem aí para elas. Falei ainda agora há pouco do Titanic, né? Quais foram as primeiras pessoas a morrerem naquele navio? Aqueles que estavam lá no porão. Ninguém ligava para eles. Entendeu? Os coletes eram para quem? Para aqueles que tinham dinheiro. Os coletes lá de cima, os melhores apartamentos, era para aqueles que estavam lá no primeiro térreo, no primeiro piso, no lugar aconchegante. Mas esses remadores, eles estavam lá embaixo,
eram pessoas anônimas, eles poderiam morrer sem significar nada para ninguém, ninguém ia saber deles. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Quando falamos que somos ministros da palavra, nós devemos lembrar que na verdade nós somos apenas remadores. Escute, querido, não pare de remar. Ainda que alguém não olhe para você valorizando você, não pare de remar. Mas há um Deus no céu que te valoriza e conta com você para a obra dele. Conta com você para ganhar, para discipular, para treinar pessoas, para expandir o reino de Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado: nós não vamos parar. Diga bem alto, diga para ele aí: nós não vamos parar. Olha aí no olho dele aí, nesse olho azul dele aí, esse olho azul aí, pela fé, os olhos dele são azul. Diz assim: nós não vamos parar. Diga, porque nós temos um chamado. Diga: aquele que me chamou é Jesus Cristo de Nazaré. Diga: Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nosso general. Dê um aplauso para ele. Aleluia. Deus te levanta nessa noite como um remador. Chega de ficar parado. A esterilidade acabou na vida de alguns aqui. Pastor, eu não consigo ganhar ninguém. A esterilidade hoje cessou na tua vida. Você vai ganhar vidas. Você vai ganhar outro jovem. Você vai ganhar famílias. Porque você vai fazer parte. Não que você esteja fora, mas você está dentro da unidade do reino de Deus. Eu quero concluir nessa noite. Colossenses capítulo 4, versículo 11. Os meus cooperadores do reino de Deus, os quais têm sido para mim uma consolação. O que Paulo estava querendo dizer aqui, amados irmãos? É que nós apenas somos remadores destinados a cumprir uma missão e chegar a um destino para esse tempo. Você tem uma missão. Quantos aqui, não precisa levantar a mão? Certo dia o nosso pastor estava pregando e ele falou essa frase: talvez 90% que está aqui pegou Covid. Alguns Deus levou, mas nós ficamos. Alguns ficaram muito mal, mas o Senhor restaurou. Pastor, por que o senhor está falando isso? É isso aqui, ó. É porque Deus, Ele tem uma missão para você cumprir. Deus, Ele não permitiu que nós fôssemos para nós cumprirmos a missão que Ele colocou para você fazer. Cumpra essa missão. Ganhe mais um. Ganha mais um. Abre mais uma célula. Abre mais uma igreja. Ganha mais um. Deus quer levantar homens. O barco da obra missionária e a expansão do reino precisa de cada um de nós. Hoje nós somos, para a glória de Deus, no Ministério Monte Carmelo, nós temos 38 nações espalhadas em todos os bairros, municípios. Estamos abrindo mais, porque nós temos uma missão, e você precisa entender sua missão.
Por quê, pastor? Porque antes nós tínhamos sido condenados pelo pecado. O pecado nos condenava. Mas hoje você é livre. Nós somos livres. Quem é livre aí, dá um glória a Deus. Você é livre. O Senhor te restaurou, o Senhor te curou, o Senhor te libertou, e você tem uma missão. Mais um, Senhor. E qual é essa missão? Pergunte, pastor, qual é essa missão? Levar a palavra aos becos e valados, aos necessitados, aos contritos, aos que estão aprisionados. Se levante nessa noite como um homem e uma mulher que tem um propósito para realizar, assumindo uma aliança com o Senhor, de ser um grande remador do reino de Deus para esses últimos tempos. Talvez você está desanimado, chegou aqui desanimado com a sua célula. Talvez você chegou aqui desanimado com o projeto. Talvez você não tenha ganhado, não tenha gerado. Mas eu quero dizer para você que Deus ainda continua contando com você. Não pare de remar. Eu quero que você fique de pé nessa noite.